como vai o seu crescimento espiritual? Crescer espiritualmente é necessário? Sim. Muito necessário, não é verdade? Amém. Quero ler primeiro com vocês em Efésios 4. A gente vai ler vários versículos hoje. Amém? Eu quero que essa ministração realmente seja a palavra falando conosco. Tá bom? Então, eu acredito que quem ainda não atingiu a cota da semana, hoje é a grande oportunidade. Vamos lá, irmãos. Eu quero falar bastante sobre isso, amém? Crescimento espiritual. É necessário. Amém? É muito importante pra gente. Tá bom? E às vezes a gente tem um pensamento de que o crescimento espiritual, ele é algo que talvez se assemelha com a nossa estatura, né? Com o nosso crescimento mesmo, como pessoas, né? O nosso corpo físico. Por que eu te digo isso? Uma criança, ela nasce muito pequenininha, não é verdade? Você, muito pequenininho. Mas chegou um tempo que a sua estatura, ela ficou ali naquele limite, não é? E dali pra frente, vem só a velhice, não é verdade? Mas a estatura não é? Você nem diminui e nem aumenta mais. Ficou ali estagnado. Sabe, irmãos, crescimento espiritual é um pouco diferente. Eu não sei se você já percebeu isso já na sua caminhada, na sua experiência com Deus. Crescimento espiritual é um pouco diferente. Você vai crescendo, vai avançando, né? Vai crescendo, vai recebendo conhecimento, entendimento. A palavra vai se tornando viva dentro de você. Você vai podendo experimentar cada vez mais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o que acontece se você dá uma pausa? Você não fica ali. Sabe? Você, infelizmente, retrocede. Pode observar na vida de várias pessoas que iniciaram a caminhada cristã ali naquele mesmo tempo seu. Observa, pensa, medita um pouquinho. Então, irmãos, é muito importante que a gente cresça e continue perseverando. Amém? É importante, é muito importante. Efésios 4:11 diz assim: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou mestres, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso é Paulo dizendo que o Senhor Jesus, Ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Amém? Por qual motivo se foi levantado o pastor? Por qual motivo se foi levantado um desses 5 dons ministeriais? A palavra nos responde: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o fim desejável do Senhor é que o seu filho seja aperfeiçoado, que o seu filho cresça, que o seu filho amadureça. Amém? Então, por isso, o Senhor, Ele levantou o apóstolo, Ele levantou o mestre, Ele levantou o evangelista, Ele levantou o pastor, o profeta. Amém? Para quê? Para que eles possam nos fortalecer como cristãos na nossa caminhada cristã, na nossa vida. Amém? Para que a gente possa aprender cada vez mais com homens instruídos por Deus. Pessoas escolhidas da parte do Senhor para que possam nos instruir. Amém, irmãos? Amém. Mas fica somente a cargo deles? Não fica. Amém? Que bom, não é verdade? Que bom que não fica. Então, ele continua dizendo, né, nos versículos seguintes: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus,
ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu tenho meditado um pouco sobre isso, sobre essa estatura completa, essa perfeita varonilidade. O que seria isso, essa perfeita varonilidade? Sabe, irmãos, Jesus, vemos nos relatos, nos evangelhos, que Jesus ele crescia em graça e em sabedoria. Verdade. Isso. Vai algumas traduções, né, Vera? É isso mesmo. Mas olha só, eu até pensei que eu estava errado. Mas amém, não, glória a Deus. Mas sabe, irmãos, é interessante porque ele foi criança. E ele, se não me falha a memória agora, aos 12 anos de idade, ele discorria e discutia sobre a lei com doutores e mestres. Uma criança. Discorria e sentava ali e argumentava e contra-argumentava, e as pessoas ficavam maravilhadas com o conhecimento dele. Uma criança que já tinha um entendimento do chamado dela. Eu vim para poder cuidar das coisas do meu pai. Não é verdade? Uma criança que foi corrigida pela mãe. Mas olha só, irmãos, que interessante, né? Jesus ele veio crescendo em conhecimento. Não é verdade? Ele amadureceu bastante no conhecimento, no conhecer. Né? Mas só que ele ainda não estava sabendo lidar com as emoções dele. Não é verdade? E o que o tempo foi provocando na vida dele? Foi procurando um amadurecimento, né? um crescimento maior em todas as áreas. Não somente na sua estatura, mas nas suas emoções e também na sua vida espiritual. Amém? Então, essa perfeita varonilidade que o Senhor tanto deseja, que alcançamos, é isso, irmãos, é que a gente chegue a uma estatura de amadurecimento, né? Uma estatura de pessoa adulta. Né? Aí eu queria fazer um paralelo com vocês. Uma criança, vamos dizer um adolescente, com seus 16 anos de idade, um dos grandes desejos deles é ter um carro. Dirigir. O celular já ganha antes, né? Mas vamos lá para o carro. Eu já quero dirigir. Não, pai, deixa eu dirigir, eu sei dirigir, deixa eu dirigir. Não, filho, olha, aos 18 anos você vai poder tirar a sua carteira de habilitação e você vai poder dirigir. Quando ele chega lá nos seus 18 anos de idade, ele, agora sim, tirei minha carteira, agora eu posso dirigir. O pai entrega a chave para ele. Beleza, dirige tranquilamente. Aí ele chega aos 40 anos de idade. Eu sei que já uma boa parte aqui já chegou já nessa idade. Mas sabe, irmãos, é interessante porque o entendimento que temos sobre dirigir não era mais igual àquele que tínhamos quando tínhamos 16 anos de idade. Não é mais aquele que tínhamos quando chegamos à nossa maioridade. Não é mais aquele aos 29, aos 30 anos. Não é? Outras coisas foram agregadas, não é verdade? Aí você passa a compreender com mais clareza, você tem uma visão mais aberta. Amém? Isso é crescimento. Amém? Imagina Jesus aos 29 anos de idade. Certamente estava doido para entrar no ministério. Certamente ele estava, né? Mas ele entrou no seu ministério aos 30 anos. Por que ele chegou ao ministério aos 30 anos? Pelo fato de ser uma cultura judaica. Que aos 30 anos, o homem já estava vamos dizer assim, de certa maneira, amadurecido para poder assumir determinadas responsabilidades. Inclusive, ele poderia ir para a guerra. Antes dos 30, ele não vai. Interessante isso, não é? Então, Jesus, ele esperou o tempo. Amém? Aí eu falo para você, isso também serve para mim. Como está o meu crescimento espiritual? Como eu estou passando pelas etapas? Amém? Por quê? Porque o desejo de Deus é que eu chegue à estatura de varão. É que eu chegue à perfeita varonilidade.
é que eu me torne um homem perfeito. Amém? Amém. Por que o Senhor não quer? Por que o Senhor tanto deseja? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça. Será que é o desejo de Deus que a gente fica batendo cabeça para um canto e para o outro? Que a gente escuta uma coisa hoje, amanhã a gente já não acredita mais, porque amanhã a revelação já é outra? Sabe, irmãos, o Ministério Verbo da Vida fala sobre fé, fala sobre uma vida em fé. Fala sim, irmãos, é verdade. Mas não é somente a fé em si. Ela é essencial, ela é fundamental na minha vida. Temos assistido várias ministrações juntos a respeito da fé, não é verdade? Temos crescido, temos conhecido cada vez mais o que o Senhor espera de nós. Uma vida em fé. Hebreus 10:35, abre para mim, José. Não anotei aqui não, mas rapidamente. Hebreus 10:35, ele fala sobre... deixa eu ver se está com nós, desculpa. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem grande recompensa. Não, perdão. 10. Perdão. 38, eu anotei errado. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Se eu passo para o 11:6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Ou seja, vemos na palavra de Deus de que fé é importante. Fé é algo do qual o Senhor falou para nós, Deus falou pela sua palavra, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E o que é fé? O que temos aprendido que é fé? Fé não é confiar. Fé não é ter a certeza de que eu vou receber. Amém? Sabe, irmãos, e o crescimento espiritual, ele entra aí nesse momento aí. Por quê? Eu posso ter uma fé extraordinária, irmãos, mas se eu for uma pessoa imatura, o Senhor não vai conseguir me confiar as coisas. Amém? Sabe, irmãos, então assim, essa palavra de hoje, e eu quero ministrar um pouco mais sobre isso no próximo culto, se for necessário no culto seguinte também, é para que tenhamos consciência no ponto onde estamos hoje na nossa vida cristã. Isso é importante. Amém? 2 livros que eu já quero deixar já como uma recomendação, é um do Luciano Subirá, que ele fala sobre maturidade, e o do Kenneth Reagan, Crescendo Espiritualmente. São 2 livros maravilhosos, irmãos, e é interessante porque a gente vai entendendo na palavra de Deus que mesmo que eu esteja nesse estágio que eu estou nesse momento agora, né, durante as ministrações você talvez consiga se identificar um pouco mais, sempre há oportunidade com que eu cresça, com que eu avance. E esse sempre vai ser o desejo do Senhor para conosco. Para que a gente possa crescer e avançar. Amém? Então, sabe, irmãos, fé é algo essencial nas nossas vidas. Fé é muito importante. Fé é muito bom. Quantos de vocês já têm declarado a palavra na vida de vocês e vocês têm visto coisas acontecerem? Não é verdade? Tem semeado. Amém? E eu quero ler uma parábola com vocês, que ela está em Marcos 4:26, diz assim: Jesus dizendo: o reino de Deus é assim como um homem que lança semente à terra, e dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescendo, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva,
depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mede-se a foice, porque é chegada a ceifa. Não é? Então, quantas e quantas vezes não temos realmente lançado essa semente, que é a palavra nas nossas vidas? Como eu falei para vocês, por um bom tempo, eu tenho falado a respeito do meu curso, que eu tanto desejava iniciar. Né? Eu consegui, bom demais, né? Consegui chegar a um valor de 50% do valor normal da parcela. E com isso, eu ainda consegui mais uma pessoa que me abençoasse com mais 50%. Então, no total, eu estou ganhando 75%. Por quê? Porque eu confessei a palavra. Eu queria ver aquilo sendo realizado na minha vida. Eu acredito que vocês também. Amém? É assim. Mas olha só, outra coisa que a gente pode também entender e compreender dentro dessa parábola. Né? A terra por si mesma frutifica. Primeiro, a erva. Depois, a espiga. Por último, o grão cheio na espiga. E quando o fruto se mostra, mete-lhe a foice, porque é chegada a hora da ceifa. O que eu quero te dizer é que, às vezes, você está lá naquele estágio anterior. Se você não passar para o próximo estágio, você não vai conseguir receber, colher ou desfrutar de coisas concernentes àquele estágio. No crescimento natural de uma pessoa, ela nasce criança, recém-nascido, criança, adolescente, não é jovem ou menino, depois ele chega na vida adulta, não é verdade? O nosso crescimento espiritual, ele também se dá por etapas. A gente também precisa ter essa consciência. Amém, irmãos? Para que eu consiga receber mais do Senhor, eu preciso continuar avançando. Eu preciso desfrutar e me entregar, me submeter àquilo do qual eu tenho sido ensinado, na palavra. Amém? O Espírito Santo está aí para nos treinar, para nos fazer lembrar. Amém? Para poder ser o nosso ajudador. Amém? Muitas coisas Jesus queria ter dito para os seus discípulos, mas ele não podia. Por quê? Porque eles não chegaram a uma estatura da qual eles poderiam receber aquelas coisas. Então Jesus teve que parar ali. O autor de Hebreus também fala sobre isso. Paulo também fala sobre isso. Que não pôde tratar determinadas coisas com determinadas pessoas. Por quê? Porque elas ainda não tinham atingido aquela maturidade. É como um menino lá de 16 anos de idade. Olha, ainda não dá para você poder dirigir, você vai ter que esperar um pouco mais. Não, mas eu quero, eu sei, pai. Meu pé alcança. Eu sou cuidadoso, eu sou atento. O senhor sabe como eu sou zeloso, eu lavo o carro para o senhor todo final de semana. Parece estar tudo propício para que ele receba. Mas ele ainda não tem bases formadas dentro dele para que ele receba aquilo. E em determinados momentos, irmão, às vezes, um pontinho de interrogação aí, talvez a gente não está desfrutando de algo maior em Deus. Por quê? Porque ainda não conseguimos atingir essa próxima etapa, essa próxima fase da nossa vida cristã, na minha vida com Deus. Amém? Na minha vida com Deus. Amém, irmãos? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Como eu disse para vocês, né? Eu tenho sempre que tomar esse certo cuidado, porque na minha caminhada cristã, se eu dou uma parada, se eu tiro umas férias espirituais, é bem provável que eu comece a regredir. Porque a subida boa essa, agora eu gostei. É igual dieta. É igual dieta.
pronto, aí melhor ainda, é igual a dieta, olha só, mais perigoso ainda, né? Hebreus 5, versículo 11 diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Aí eu quero que você guarde isso. Aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Amém. Porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Eu quero ler uma citação com vocês de C.S. Lewis. Ele diz assim: mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. É aquilo que o autor de Hebreus estava falando. Olha, durante todo esse tempo que foi decorrido, durante tudo aquilo que vocês têm recebido, já era para vocês poderem ser mestres, para vocês poderem estar discipulando outras pessoas. Mas eu não posso continuar com vocês um treinamento, eu não posso revelar coisas mais profundas em Deus para vocês. Por quê? Porque isso é um alimento sólido para essa etapa que você está vivendo. Isso é um alimento sólido. Amém? Aí o que é necessário? Voltar ao leite. Voltar àquele alimento do qual você consegue digerir. Uma criança, ela não inicia na sua alimentação com o leite materno? No leite materno não tem tudo aquilo que é necessário para aquela fase? Tem tudo que é necessário para aquela fase. Aí, à medida com que ela vai crescendo, vai se colocando novos tipos de alimento para ela. Alimentos pastosos, depois alimentos sólidos. Amém? Aí, o que acontece? À medida com que ela vai crescendo, ela vai recebendo desses alimentos, aí para ela já não é mais tão necessário e tão importante aquele alimento inicial que ela tinha. Não é? Por quê? Por causa do desenvolvimento do seu corpo. Aí se faz necessário outros tipos de alimentos, outros tipos de vitaminas, proteínas. Amém? Assim também é a nossa vida espiritual. Sabe, a gente tem que se atentar a isso. Eu falei para vocês a respeito da palavra na justiça, não foi? Agora eu quero ler agora com vocês 1 Pedro 2:2. Aí olha só o que Pedro fala: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém? É um pouco diferente, não é? Um alimento sólido, para que a pessoa consiga ter bases na palavra da justiça. Um alimento inicial, um leite, para que a pessoa possa ter bases na palavra da salvação. Amém? Nossa etapa se inicia aí, a etapa cristã ela se inicia aí, como eu te disse. Às vezes pessoas elas têm que vir e voltar e começar a se alimentar do leite. Amém? Para quê? Para que a salvação se torne cada vez mais fundamentada dentro dela. Aí ela consegue construindo mais conhecimento. A palavra vai se revelando cada vez mais no coração dela. Amém, irmãos? Então é algo que a gente precisa se atentar. Por quê? Porque o alvo da parte do Senhor é que cheguemos àquela estatura de varão perfeito. Amém?
e hoje temos condições de avançar? Ou a gente precisa regredir? Olha, irmãos, a gente tem condições de avançar. E muito. Amém? Aí eu falo isso de uma maneira que ela seja individual, para que você pare, medite um pouco e se julgue. Em que fase que eu estou? Por que isso talvez eu ainda não consegui alcançar? Bom, deixa eu me render aos pés do Senhor. Amém? Amém? Deixa eu buscar Ele um pouco mais. Por quê? Porque Ele deseja que eu seja um perfeito homem, uma perfeita mulher. Que eu chegue à idade adulta na minha vida cristã. Esse é o desejo do Pai. Amém? Aí eu preciso me colocar naquela posição, irmãos, continuar em frente. Pegar firme e continuar em frente. Avançando. Avançando. Amém? E essa é uma corrida, essa é uma carreira que percorremos, que ela não é para que, eu estou correndo mais do que o Azael. Eu estou correndo mais do que o outro. Eu estou correndo mais do que o outro. Poxa, eu estou para trás e aquela outra pessoa está lá na frente. Não, irmão, salvação não é individual. A minha vida com Deus também é individual. Quando eu vou em secreto buscar o Pai, e o Pai não me recompensa em secreto, então é eu com Deus, é eu com o meu Pai, é eu com o meu Senhor. Amém? Aí eu preciso ter esse entendimento onde eu estou nesse momento, para que a partir daí eu comece a colocar mais força. Amém? Que eu consiga me desenvolver mais. Se for necessário voltar e tomar leite, irmãos, ótimo, bom demais. Por quê? Porque a base, ela vai ficar mais sólida, porque eu já recebi algo da parte do Senhor, e vai me sendo acrescentado mais coisas. E o alicerce, ele fica mais firme. Amém? Aí pode vir outra tempestade. Se eu realmente estiver construindo a minha casa na rocha, pode vir tempestade, pode vir vento. Ela vai continuar firme. É essa consciência que eu tenho que ter na minha vida cristã. Amém? Amém, irmãos? Quero falar alguns pontos que realmente assim, eu vejo como sendo necessários para o nosso desenvolvimento. Amém? Nas outras ministrações eu quero tocar em outras coisas, mas hoje eu gostaria de falar sobre isso. Eu gostaria de falar alguns pontos que precisamos nos atentar para que consigamos avançar e correr a nossa carreira. Como se fosse ferramentas que a gente vai trazendo para que a gente consiga executar essa obra. Amém? Progresso. É a primeira palavra que eu quero deixar para vocês. Progredir. Amém? 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, diz assim. 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como que nos recebestes quanto à maneira porque devíeis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Paulo, ele traz uma mensagem para aquelas pessoas, falando o quanto ele se alegra deles. Por quê? Porque aquilo que estava sendo ensinado, de fato eles estavam se submetendo e executando na vida deles. Amém? E existia esse desejo de que eles continuassem progredindo. Quero ler um outro versículo com vocês, Provérbios 4, esse versículo eu amo ele. Ele diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É bom, não é? Ouvir a palavra e deixar a palavra falar conosco. É muito bom, irmãos. Essa é a sua
vereda. Amém? Ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. Deixa eu te falar uma coisa, vai se tornar um dia perfeito. Você vai chegar lá. Amém? A não ser se você queira desistir. Mas se você colocar um pouquinho de força, se você realmente for determinado, né, como diz a palavra, aqui em Tessalonicenses, se você for firme, vai acontecer. Amém? Outro ponto, o amor. Segundo ponto. Primeiro, progresso, manter a constância. Segundo ponto, amor. Aí eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça outros ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amém? O amor do tipo de Deus é algo essencial para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Amém. É algo essencial. Amém, irmãos? Outro ponto, conhecimento. Adquirir conhecimento. Amém? Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Interessante, o quanto Paulo ele é incisivo. Olha, busque conhecer o Senhor, busque crescer nele, busque conhecer o Senhor. Amém. Amém? É o desejo de Deus, irmãos, revelar a palavra dele na sua vida. Amém? Por quê? Porque é por meio dela que você vai conseguir desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Amém. É por meio dela que você vai conseguir ser uma bênção. Amém. E ser abençoado. Glória a Deus. Amém? É por meio dela que você vai conseguir fazer prosperar os seus caminhos. Deus seja louvado. A base é a palavra do Senhor. Amém? A base é ela. Aí precisamos nos alimentar dela. Aí precisamos colocá-la em prática. O amor de Deus. Aí precisamos nos manter firmes. Progredindo. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Mas seguindo o alvo. Amém? Amém. Seguindo o alvo. Amém, irmãos? Outro ponto que eu quero falar para vocês é a respeito de oração. Jeremias 33, versículo 3 diz assim, vou ler rapidamente: invocar-me-ei e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quem disse isso? Deus. E ele disse para você também, não foi só para Jeremias. Ele disse para mim também, não foi só para Jeremias. Amém? Que se eu invocar Ele, buscar Ele, Ele vai me revelar coisas grandes. Posso fazer isso em oração, mantendo uma vida de oração. Amém? Aleluias. Deus é bom, irmãos. Deus é bom demais. Outro ponto, fé. E fé temos falado até um pouco
demais. Durante esses dias, né? Eu quero dizer isso, que temos falado a respeito da gente viver uma vida em fé, a respeito da gente colocar a nossa fé em prática, colocar ela em ação, alimentar ela, amém? Regar ela, amém, irmãos? Amém. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3, diz assim, 2 Tessalonicenses 3, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas, à vista da vossa consistência e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Amém? Constância e fé. Amor. Amém? Uma fé crescendo sobremaneira. Uma fé crescendo cada vez mais. Aí ela continua constante. E existe amor envolvido. Amém? Só se cresce em fé conhecendo a palavra. Só se pratica a fé por meio do amor. A minha fé só se torna operante por causa do amor. Amém, irmãos? São bases para o nosso crescimento espiritual. E por fim, gratidão. Gratidão. Sermos gratos por aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém. Amém? Carnalidade e murmuração são sinais de maturidade. Uma pessoa carnal e uma pessoa que murmura é uma pessoa que não agradece. Não é verdade? Sabe, irmãos, gratidão é algo necessário para o nosso crescimento também. Precisamos manter isso dentro de nós. Sermos gratos ao Senhor. Mesmo que eu ainda não consiga entender algumas coisas, né, e às vezes o porquê determinadas coisas ainda estão acontecendo, o que eu quero te dizer é que agradeça ao Senhor, aí presta bem atenção, agradeça ao Senhor por aquilo que Ele tem dado e concedido sobre sua vida. Escape. Amém. Lendo o livro do Luciano Subirá, ele falando a respeito de um acidente dele, e me veio à memória que eu quase passei por aquele acidente também, eu e a José, quando a gente estava indo para Campina Grande. Queria aproveitar uma oportunidade para poder passar um caminhão, o caminhão pôs marcha, meu carro não conseguiu chegar não, aí veio o outro também. E assim, Luciano ele recebeu um entendimento inicial sobre aquilo que aconteceu e depois o Senhor pôde ministrar no coração dele. Aí ele viu que realmente aquela catástrofe que aconteceu, ela veio porque o Senhor ele ainda conseguiu liberar um escape ainda. Misericórdia. Mas aí às vezes você parar, mas será que é a vontade de Deus que eu perca tudo que eu tinha? Será que é a vontade de Deus que agora eu fique enfermo? Não, essa não é a vontade de Deus. Mas o que eu quero te dizer é graças a Deus, porque você ainda se mantém vivo. Entendeu? Ponto de equilíbrio nisso daí. Graças a Deus, por quê? Porque eu ainda consigo me reerguer nisso daqui. Eu tenho certeza que se eu colocar a minha vida em sujeição à palavra, em sujeição ao Senhor, buscar Ele, Ele vai me conceder vitória. Amém? Às vezes as pessoas se pegam na triste história de Jó, mas elas não conseguem compreender que durante aquela triste história que Jó estava vivendo, ele ainda não conhecia quem era o Senhor. Ele apenas ouvia falar.
Depois que ele passou a conhecer o Senhor, o que Deus pôde fazer na vida dele? Refazer. Amém? Então, irmãos, o que eu quis dizer a respeito de gratidão é isso. Por quê? Porque é fácil ser grato ao Senhor quando o dinheiro está entrando na conta. Aí não é difícil. Mas e quando não está entrando? Né? Mas é um coração grato ao Senhor por aquilo que Ele é em nossas vidas. Amém. Amém. Amém? Não é a vontade do Senhor que as pessoas percam, que as pessoas morram com Covid, que as pessoas passem dificuldades. Não é essa a vontade de Deus. A gente vê claramente isso na Bíblia. Deus, ele não se alegra na morte do ímpio. Está escrito. Quanto mais do seu filho, quanto mais dos seus escolhidos, Israel. Sim, sim. Não é essa a vontade de Deus. Amém? Mas é a gente saber discernir qual é a verdadeira vontade do Senhor para a minha vida. Amém, irmãos? Quero só ler um versículo para a gente finalizar. Colossenses 2,6 diz assim: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andeis nele, e nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruindo, crescendo em ações de graça. Amém? Crescimento, irmãos, crescimento. Crescimento. Amém? Gratidão. Sabe? Regue as sementes que você lança. Regue com ações de graça. Aleluia. Amém? Regue com ações de graça. Por quê? Porque uma semente, no seu tempo certo, ela vai te trazer uma grande colheita. Ela vai te trazer uma grande colheita. Gratidão. Gratidão. Amém? Que possamos crescer cada vez mais espiritualmente. Amém, irmãos? Foram abençoados?